o versículo 24. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Toda a glória seja dada a Ele. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e alguns de vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si só mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Crê que Deus é um só, fazes bem, pois até os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras ela é inútil? Não foi pelas obras de que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês então que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vamos orar novamente. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a sua graça nos alcançou, Pai. Pela fé nós abrimos os olhos e nós seguimos ao Senhor, Pai. Que a nossa fé frutifique, que a nossa fé seja evidente em cada palavra nossa, Pai. Que a fé seja evidente em cada respirar, em cada batida no nosso coração, Pai. Eu peço que hoje a sua palavra aqui seja exposta e toda a glória seja somente ao Senhor, Pai. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me use como ferramenta nas tuas mãos, Pai, para que somente o seu nome seja louvado aqui, Deus. Que o Senhor cuide do coração de cada pessoa que está aqui presente hoje. Que a nossa fé seja luz para o mundo, Pai. É assim que eu oro e eu agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. É uma alegria imensa podermos estar reunidos hoje para meditar novamente na palavra do Senhor. E ler a Bíblia é uma alegria, ler a Bíblia é um privilégio, mas também é um desafio. Quem nunca foi confrontado enquanto lia a palavra do Senhor? Porque ela não apenas consola, mas ela faz essa função de confrontar o nosso pecado. E hoje a gente se depara com um trecho das Escrituras que, a princípio, quando você lê de forma corrida, sem refletir no contexto que você já leu e do que você está lendo, pode causar uma estranheza. Pode até fazer você parar e pensar: peraí, isso aqui tá certo? Imagine comigo. Todo mundo aqui já ouviu falar de um homem no século XV chamado Martinho Lutero. Lutero era um homem firme, ele era decidido, ele era intenso e ele foi instrumento de Deus para trazer a centralidade da fé na igreja e das escrituras. Pois bem, até Lutero, o gigante, Lutero, todo mundo fala Lutero, aquele gigante, ele tropeçou nesse texto quando ele estava lendo. Estava lendo e ele, opa, calma aí, o que está acontecendo aqui? Ele mesmo, ao ler a carta de Tiago, ele parou, ele refletiu e ele se indignou. Essa é a palavra certa, ele se indignou. E eu consigo até visualizar a cena. Lutero era um monge, né? Morava na Alemanha, tinha aquela parte careca, assim, que monge tinha normalmente. E Lutero lê na Bíblia, com o semblante assim, carregado, e daí ele lê essa parte, ele coça assim, a carequinha dele, e ele murmura consigo mesmo. Ele fala: não é possível. Como assim? Como assim Tiago está dizendo isso? Como isso pode estar aqui? Como que isso aqui pode ser inspirado? Ah, meus irmãos, que vantagem, essa fé poderá salvá-lo? Como assim? E a dificuldade de Lutero foi tamanha, foi tão grande, que ele chegou a nomear a epístola de Tiago como a carta de palha. Quando ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão a primeira vez, Lutero colocou a carta de Tiago depois de Apocalipse. Ele falou: não, isso aqui não vou deixar para o final, para dar esperança de alguém não ler ainda. Ele colocou lá no final: deixa essa carta escondida ali, talvez passe despercebida. E Lutero chamava a epístola de Tiago como epístola de palha, porque ele acreditava que a epístola de Tiago não subsistiria do juízo de Deus. Acreditava que a epístola de Tiago seria esquecida com o tempo. Porém, nós estamos aqui hoje. Nós estamos meditando na epístola de Tiago, o que mostra que Lutero estava um pouquinho errado. A palavra de Deus ela não pode ser escondida. Mesmo quando ela nos confronta, ela não pode ser escondida. Porque ela é viva, porque ela é poderosa. E por mais que grandes homens da fé tenham tido suas dificuldades, aqui nós estamos, séculos depois,
ainda estamos sendo confrontados da mesma forma que Lutero foi confrontado por essa carta. E Tiago não foi silenciado. Tiago não foi silenciado pelo tempo. A sua epístola continua revelada a nós, continua disponível a nós. E o Espírito Santo não permite que a verdade seja abafada, porque essa é a palavra de Deus hoje, é a verdade. E eu creio que hoje, assim como naquela época, e aconteceu com tantas outras pessoas ao longo da história, esse texto também pode sacudir as pessoas, também pode te tirar um pouco do eixo, pode te deixar meio abalado no momento que você lê ele. E a pergunta que Deus faz para nós hoje é simples e ela é profunda ao mesmo tempo. A que grupo você pertence? Essa é a pergunta que Deus quer fazer para você hoje. A que grupo você pertence? Hoje em dia a gente vive num mundo cheio de divisões, cheio de grupinhos, de panelinhas. São grupinhos por partidos, por identidade, por ideologia, por opinião, e aí vai. Mas não é disso que Tiago está falando. O texto ele vai muito além. Ele vai nos chamar a olhar para dentro de nós mesmos e avaliar se nós estamos realmente andando na fé verdadeira ou na aparência. Então essa é a pergunta. Qual grupo que você pertence? Da fé verdadeira ou da aparência? Por isso eu convido você a abrir o seu coração, porque a carta de Tiago não é uma carta de palha. A carta de Tiago, ela é, na verdade, um espelho que nos mostra quem realmente nós somos diante do Criador. Talvez toda essa ideia de grupos e de Lutero te deixou de cabeça para baixo, te deixou meio confuso, deixou você em parafuso. Adriel, como assim? Paulo não diz que o justo viverá pela fé e nós somos justificados pela graça? E sim, Paulo diz exatamente isso. Não precisa arrancar a página da sua Bíblia de Tiago, pode guardar a tesoura. Tá tudo certo. Tiago disse isso, e isso é verdade. Então, se ao ler esse texto, você ainda tiver uma dúvida de, será que a salvação é pelas obras? Sim, quando você ler esse texto, você pensar, será que a salvação é pelas obras? Tiago vai deixar explicitamente claro que não é isso que ele quer dizer. Porque se as nossas obras nos salvassem, de que então seria a utilidade da morte de Jesus na cruz? Se é só ser bonzinho, se é só ter boas obras, então Jesus teria morrido em vão. E Tiago, ele vai construir a ideia de que uma coisa coopera com a outra dentro do texto. Ele vai falar que a fé coopera junto com as obras. Então a gente volta de novo nas nossas panelinhas. E nessas aqui, a gente consegue identificar 3. E primeiro, Tiago vai falar daqueles que têm fé. Tiago vai falar daquelas pessoas que falam, eu acredito em Jesus, eu acredito que ele morreu na cruz por mim, mas não tem obras. E essas pessoas creem que vão ser justificadas através da fé delas. Mas elas não têm obras. A pessoa que fala, mas não tem nada, não tem obras, não revela essas obras. E segundo, ele vai mostrar aqueles que têm obras, porém não têm fé. E de alguma maneira eles pensam que vão ser justificados. Aquele tipo de pessoa que fala assim, eu não acredito em Jesus, mas porém eu sou bonzinho, uma hora o Criador do universo, a pessoa que criou tudo vai me justificar e eu vou ter a eternidade em paz. E em terceiro, Tiago vai mostrar pra gente aquela pessoa onde a obra coopera com a fé e as duas andam lado a lado. Ou seja, Tiago está falando aqui hoje, vocês têm 3 opções. Vocês andem em santidade, andem de maneira correta e íntegra, andem com as suas obras anunciando a sua fé, ou andem dessa maneira que nós andamos hoje, sendo legalistas e sendo autossuficientes. Sendo legalistas a ponto de falar que você tem que viver de tal maneira, mas você não vive dessa maneira. Ou sendo autossuficiente, achando que você, por sua própria força, vai alcançar ao céu. Então, se agora, depois disso tudo, você ainda ficou com mais dúvida de, será que eu sou legalista? Ou será que eu sou autossuficiente? Eu te convido a manter a sua Bíblia aberta para nós entrarmos no primeiro grupinho a quem Tiago escreve, que são os legalistas, o legalista. E o legalista não é nada mais do que uma luz que não ilumina coisa nenhuma. E Tiago, ele vai iniciar o trecho da carta dele, do versículo 14 até o versículo 17, e ele vai levantar ele vai chamar a atenção de como alguém que acabou de levantar uma bola para o início do jogo. E é um jogo duro que vai pela frente. Aquele jogo difícil de se dizer quem vai ganhar. Então ele diz, meus irmãos, ou seja, ele levantou a bola para o próprio time dele, meus irmãos. Que vantagem há alguém dizer que tem fé se esse mesmo não tiver obras? Essa expressão que Tiago diz,
para os próprios irmãos dele, naquele contexto, era especificamente as 12 tribos. Coisa que ele diz na sua apresentação à carta, no versículo 1 do primeiro capítulo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Tiago aqui ele não está escrevendo para gentios. Tiago aqui ele não está escrevendo para os não-judeus que se converteram. Tiago ele está escrevendo para judeus convertidos. Afinal, os gentios não descendiam diretamente das 12 tribos, igual ele falou no primeiro versículo. E levando em questão da sua apresentação, ele diz especificamente falar com as tribos. E Tiago aqui ele falava com judeus convertidos ao cristianismo. Judeus que tinham uma base fundamentada na lei e os hábitos judeus. E não na ignorância, ou melhor dizendo, na imaturidade na fé que os recém-convertidos tinham. Tiago, ele está falando com aquele tipo de pessoa que acha que sabe de alguma coisa. Tiago está falando com aquela pessoa que acha que tem algum conhecimento, porém essa pessoa na realidade não sabe de coisa alguma. Tiago, ele era uma das figuras mais proeminentes da igreja primitiva. E o Tiago, provável escritor da carta, era o Tiago em grego conhecido como Jacobus, que era o irmão de Jesus. Ou seja, Tiago não, ele querendo ou não, ele era uma figura de autoridade na igreja primitiva, tanto quanto Pedro e posteriormente Paulo. E Tiago, aqui ele vai lidar novamente com a pessoa que é fundamentada, com a pessoa que tem um conhecimento prévio da lei, das escrituras. Ele vai lidar com aquela pessoa que vai à igreja. Tiago vai lidar com aquela pessoa que é frequente na igreja. Tiago, ele vai lidar com aquela pessoa que dá o dízimo. Tiago, ele está escrevendo para a pessoa que faz o devocional todo dia. Ele está escrevendo para a pessoa que fala para todo mundo, eu sou cristão, e parabéns para você, você está indo muito bem. Porém, Tiago, hoje, ele está perguntando para você, de que vale dizer, eu sou bonzinho e eu faço de tudo certo? E os judeus daquela época não eram muito diferentes de nós, hoje em dia. Ou melhor, a gente não é muito diferente dos judeus a quem Tiago estava escrevendo. Para você ter uma ideia, no início do capítulo 2, Tiago ele já vai dizer, pessoal, se vocês têm fé em Jesus Cristo, não sejam preconceituosos. Ai, mas Adriel, eu não sou preconceituoso, eu só prego o evangelho para fulano porque vale meu tempo. Se eu pregar para aquele outro lá, ele não vai valer meu tempo, ele não vai me ouvir de qualquer jeito. É muito melhor, então, eu pregar o evangelho para mim mesmo. É muito melhor, então, eu fazer o meu devocional eu mesmo, eu ler a Bíblia eu mesmo, eu cantar na igreja, eu fazer não sei o quê, porque eu estou sendo muito mais útil para o reino de Deus se eu estiver servindo a mim, primeiramente. E o legalista não é nada mais diferente que isso. O legalista é aquele que confia no seu próprio desempenho moral. Ele acredita que por seguir as regras, por ter uma vida certinha e cumprir os deveres religiosos, ele vai estar em paz com Deus. Ele acredita que se ele andar dentro daquilo que foi imposto para ele, ele vai estar em paz com Deus, não se desviar. E é como o fariseu da parábola em Lucas 18, que orava em voz alta, se exaltando diante de Deus. Ó Deus, eu graça te dou, porque não sou como os outros homens. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E ele confiava em si mesmo e não na misericórdia divina. Tiago, então, ele confronta esse mesmo espírito quando ele pergunta no versículo 14: de que adianta uma pessoa ter fé se ela não tem obras? Em outras palavras, de que vale gritar aos 4 cantos que você tem fé se a sua vida não mostra isso? A fé sem obras, ela é morta. Ela é só discurso de fachada. E eu te pergunto, será que no último dia, se levantar diante do Senhor dizendo, eu segui a Bíblia, eu li a Bíblia todo dia, eu tinha convicção, eu falei lá na frente, eu cantei lá na frente, eu fiz meu devocional, eu fiz devocional junto com outra pessoa, vai alterar a decisão do juiz? Será que se você se levantar diante do Criador no momento crucial, no seu julgamento, e falar, mas eu seguia, você acha que vai alterar a decisão do justo juiz? Você somente falar porque você falava, eu pregava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia isso? Não, porque não é quem grita mais alto que vai ser salvo. Não é aquele que bate mais no púlpito que vai ser salvo. Não é aquele que canta melhor. Não é aquele que distribui mais panfleto. Não é aquele que fala mais, eu acredito em Jesus. Não é esse. Mas é aquele que vive pela fé verdadeira, que se rebela em obediência, que se rebela em fruto.
A fé verdadeira, ela nos coloca num estado de obediência, obediência à própria palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: façam frutos, façam obras, frutificai-vos. Então, eu repito a pergunta de Tiago: de que vale alguém dizer? Tiago, ele faz uma observação interessante. Se a gente ler com um pouquinho mais de atenção, Tiago ele não está dizendo que essa pessoa tem fé. Tiago diz que essa pessoa afirma ter fé. Então é diferente. Tiago não está falando assim, a pessoa tem fé. Ele está falando assim, a pessoa ela afirma ter fé. Versículo 14. Que vantagem alguém se disser que tem fé? O texto aqui ele se constrói em torno da imagem de que a pessoa afirma ter fé. A pessoa fala, eu tenho fé, mas ela não tem fé. A pessoa ela afirma ter a fonte do fruto. Porém, aonde está o fruto? E quantas vezes nós nos pegamos em situações assim do dia a dia? A pessoa fala, eu tenho fé. Porém, a pessoa não dá fruto nenhum de que ela tem fé. A nossa fé não é algo singelo. A fé que nós temos na cruz não é algo barato. Não é uma pequena vela que se acende para iluminar uma página. A nossa fé, ela é uma estrela que ilumina planetas. Ela é luz que derrete a escuridão, que apaga o pecado. A fé, que tantos a pessoa se diz crer, não é possível não enxergar como ela ilumina. Então o que Tiago está falando aqui é que se a pessoa tem essa luz, vamos trocar a palavra fé por luz. Se a pessoa tem essa luz, ela vai iluminar. Agora, se a pessoa fala que tem luz, por favor, me dá luz, e a pessoa fala que tá bom, tá a luz, e não ilumina nada, que luz é essa? Não existe luz, a luz está morta. Se a pessoa fala que tem fé e a fé não se revela através dos frutos, a fé está morta. É isso que Tiago está dizendo. E a nossa fé não é algo barato. A nossa fé está na cruz. A nossa fé está no Deus que desceu como homem e morreu por nós. Essa é a nossa fé. É o Deus que foi crucificado, Jesus Cristo. E a gente vai falar que a nossa fé é uma luzinha pequenininha que vai iluminar um pouquinho. Não. A fé ela é enorme e ela nos cega e ela enche os nossos corações. Então a gente pega a situação a quem Tiago escreve. De que adianta a pessoa falar que carrega a maior luz do universo na sua língua, na sua crendice, e mesmo assim não conseguir iluminar nada? Aquele que se diz salvo, aquele que se diz eu creio que Jesus veio e morreu por mim, é impossível dessa pessoa continuar vivendo sem iluminar nada. É impossível. Você pode ser o cristão mais meia boca que existe. Se você foi realmente comprado pelo sangue de Jesus, se ele realmente escreveu o seu nome no livro da vida e você foi comprado pelo sangue dele, se você tem fé nisso, é impossível que não exista mudança na sua vida. É impossível que você não ilumine o caminho das pessoas ao seu redor. É impossível que você não ilumine o ambiente ao seu redor. E que o ambiente ao seu redor não seja influenciado como a relação à sua vida. A nossa fé, ela afeta tudo. Da mesma forma que o nosso pecado contamina e afeta quem está ao nosso redor, até mesmo os incrédulos, a nossa fé, ela afeta quem está ao nosso redor. Principalmente os incrédulos. Se a sua fé é verdadeira, então as pessoas que estão fora da luz vão olhar para você e vão falar assim, você tem luz. Você carrega essa luz verdadeiramente, eu vejo Jesus em você. Mas agora, se você fala que tem fé e a última coisa que as pessoas veem em você é Jesus, então, que tamanha é essa escuridão que existe em você? Se não há luz, somente há trevas. E por mais pequena que seja a sua luz, ela vai afetar, ela vai incomodar a escuridão que está ao seu redor. A nossa luz não é pequena, porque a nossa luz é Jesus Cristo. A nossa luz é Jesus Cristo que foi morto e crucificado em nosso lugar. Agora, se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e do alimento de cada dia, e algum de vocês disser a eles, vá em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não derem as coisas necessárias para o corpo, que vantagem dá nisso? Qual a vantagem disso? É isso que Tiago vai falar no versículo 15 e no 16. Então Tiago aqui, ele está pintando um quadro. Ele pinta um cenário onde nós, como os cristãos, vivendo nosso dia a dia, a gente pode se deparar com tal situação. A gente pode se deparar com esse tipo de situação. E é normal a gente se deparar com esse tipo de situação. Uma pessoa se encontra com você e essa pessoa está necessitando de algo.
E o texto aqui não diz que ela não tem, apenas que ela precisa, porque ela está necessitada. E nós, como cristãos, a gente faz correto se a gente orar e a gente tiver fé que Deus vai prover o alimento, que Deus vai prover a roupa para ela se aquecer. Deus vai prover aquilo que necessita. E a gente não vai estar errado se a gente fizer isso. Mas que vantagem há se nós não tivermos a cara de pau de nos levantarmos, irmos até o nosso guarda-roupa e nossa despensa e ajudarmos o irmão que está necessitado? Deus provê aquilo que é suficiente. E nós somos chamados a ajudar. Nós somos chamados a ajudar a pessoa que precisa. Tiago aqui ele está ilustrando com o seu argumento, o argumento de que a fé sem obras é morta, de que a fé sem obras é uma fé vazia, de que adianta palavras de compaixão desacompanhada da verdadeira compaixão, da compaixão sincera. De que adianta as palavras de amor se não existe amor na sua atitude? É morta. É isso que o Tiago está falando. Se você chega na pessoa, ora e fala, Senhor, abençoa a vida desse irmão, dê a ele o que ele necessita, dá a ele o alimento e que o Senhor coloque alimento na sua mesa. É uma oração errada? Não é. É uma oração teologicamente incorreta? Não é. Não é uma oração teologicamente incorreta. Mas o que o Senhor Jesus nos instrui? O próprio disse, no momento em que ele nos diz que somos o sal da terra e luz do mundo, ele diz, assim brilha a luz que há em vós diante dos homens, para que vejam o quê? Para que vejam as suas obras e glorifiquem assim o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, aqui Jesus está mostrando que as nossas obras são o quê? Para glorificar nós mesmos? Não, para glorificar o Pai que está nos céus. Irmãos, a fé que o Senhor nos concedeu, ela é luz. E não é a luz fraca ou apagada. Eu não canso de falar isso, mas é uma luz poderosa. É uma luz viva. E não se trata de uma vela tremulante, mas de um farol. O farol que guia os navios durante a tempestade. O farol que guia barcos, embarcações imensas durante o mar escuro, o mar trevoso, durante a sua revolta. É como um holofote. E esse holofote é para iluminar a nós mesmos? Não, jamais. Essa luz, ela aponta diretamente para o Pai eterno, que nos amou de tal forma que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, porque Ele é a nossa luz. E é dessa luz que brota a nossa fé, através de Jesus, porque nós somos salvos pela graça através da fé. E isso não vem de vós, de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas Tiago nos alerta. Como pode alguém dizer que possui essa fé viva e ao mesmo tempo não produzir os frutos? Como pode haver uma luz que não ilumina? Uma fé verdadeira, a fé verdadeira, ela é necessariamente visível. Ela é visível nas suas obras. Ela é visível no seu amor prático, nas suas ações do dia a dia. Se a sua fé ela é viva, ela se move, ela age. Ela serve o irmão, ela serve as pessoas. E a fé que permanece parada, indiferente, ela é morta. O que não se mexe? O que fica estagnado, não importa o que aconteça ao redor, é um morto. E se a fé está parada, se a sua fé está estagnada, a sua fé está morta. E se você para e pensa agora, não estou praticando tantas obras, então eu falo, a chance da sua fé estar morta é muito grande. Então o Tiago ele está nos confrontando aqui hoje. Está confrontando a gente para que a nossa fé brilhe. Não para nós, mas para Deus. E que para que as outras pessoas vejam as obras e não glorifiquem a gente, mas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse é o verdadeiro motivo das obras, é para glorificar o Senhor. E esse tópico aqui, Tiago, ele vai encerrar e ele vai voltar a confrontar a crendice do legalista. A nossa boca infeliz que todo dia fala que nós temos fé, que nós temos fé, que nós temos fé, que nós precisamos de Jesus. E ele diz, assim também a fé por si mesma, ela é morta se não tiver obras. E aqui, irmãos, a gente entra num contexto delicado. Porque esse texto, ele é tendencioso a levar a pessoa a dizer que as obras fazem a fé viva. E seguindo essa lógica, a gente é salvo através das obras. E não é isso que Tiago quer dizer.
Tiago não está dizendo que você faz obras, você tem fé e você alcança a salvação. Não. Tiago ele já afirmou com clareza que a salvação é um dom gracioso de Deus. No primeiro capítulo, no versículo 17 e 18, que diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Ele diz, não se enganem, não ache que você faz uma coisa boa por si mesmo, pela sua própria vontade. Toda boa obra, toda boa dádiva, todo dom perfeito, ou seja, fala aqui, Tiago está falando que tudo que é bom em você, pensa agora, uma coisa que eu faço bom, que afeta as pessoas ao meu redor, uma coisa que eu faço bom, não é culpa sua, é dom perfeito de Deus. Qualquer coisa que você acha que você é bom em ser você não tem participação nenhuma nisso. Você não tem um fio de cabelo seu afetando o quanto você é bom naquilo, mas é Deus. Porque vem do alto, desce do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sequer uma sombra de variação. Porque segundo a vontade dele, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos da sua criatura. Tiago, ele sempre vai falar da fé e dos frutos juntos. Os dois caminham juntos, os dois estão um lado a lado. A sua fé ela vai frutificar. Se a sua fé não frutifica, a sua fé está morta. E se você tem obras e você não tem fé, então sua fé é morta do mesmo jeito. É impossível a gente tirar do texto qualquer ideia de que obras geram fé. Ou de que uma pessoa pode alcançar a fé verdadeira apenas fazendo bem. É impossível você fazer essa afirmação de que fazendo bem você alcança a fé verdadeira. Não. A palavra ela é clara. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes. No versículo 17 e no 18. Tudo que é bom vem de Deus, e nenhum bem verdadeiro brota do coração humano. Se há algo bom em nós, se temos fé, é porque Ele nos deu. Se nós temos fé, se você está aqui sentado hoje, e você tem essa consciência de que eu sou pecador, de que Jesus pagou pelos meus pecados, não foi você que decidiu isso, não foi você que chegou a essa conclusão, mas foi a fé que o Senhor colocou no seu coração. Se nós somos salvos, é por sua graça. É pela sua maravilhosa graça. E nós não temos participação nenhuma disso. Não vem de nós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É o que diz em Efésios 2, do 8 ao 9. Isso tem que martelar nas nossas cabeças o tempo todo. Não há nada de bom em nós. Não há nada. Nada. Se o Senhor olhar para o seu coração hoje, e se o coração não tiver Jesus, ele não vai encontrar um resquício de luz sequer. Porque nosso coração está afundado em trevas, está afundado em pecado. E nós, por nossa vontade própria, não queremos sair dessa situação. Nós não queremos abandonar o pecado. Nós todo dia, pedimos perdão, porque nós amamos o pecado. E nós estamos presos a ele. Mas o Senhor Jesus comprou ele pagou o castigo. Por ele mesmo. E é ele que colocou essa consciência de que eu sou pecador, de que nós somos pecadores, e que se fôssemos por nós mesmos, nós nunca alcançaríamos a misericórdia. É ele quem acende a chama, é ele quem sopra a vida em nossos ossos secos, é ele quem nos arranca das trevas e nos dá um coração novo. E é por isso que nós fazemos as boas obras, porque nós cremos, porque nós somos alcançados, porque nós somos transformados. A fé verdadeira, ela sempre dá fruto. Porque a fé verdadeira vem do Deus verdadeiro. O Deus que enviou o seu único filho para morrer na cruz por nós. A fé verdadeira é viva, por isso ela gera obras vivas. Se a fé que habita em seu coração é viva, o seu coração vai bombear vida para suas mãos. Se a fé que está no seu coração hoje, por todo o seu corpo vai correr fé viva. Vai correr vida nas suas mãos, porque é impossível ter o seu coração batendo todo dia, respirando a fé viva, respirando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É impossível o seu coração estar cheio do Deus vivo, eterno, imortal, e as suas mãos estarem paradas. Se o seu coração está cheio de Cristo, é impossível suas mãos estarem paradas e você não frutificar isso. É impossível, se seu coração está cheio de Cristo, suas mãos não serem capazes de agir, não serem capazes de frutificar aquilo que vive dentro de você. Então essa é a pergunta.
Será que você realmente tem fé viva dentro de você? Será que realmente essa luz que habita em você é luz? Será que ela realmente ilumina? Não se pode esconder a luz que vive dentro de você. Não dá para esconder. Essa luz que o Senhor nos concedeu. A luz que é viva em seu coração. Se por algum momento da sua vida você achou mesmo que você é bom por si só, que grande erro. Nós somos pecadores, nós estávamos mortos. E por causa dos nossos pecados, mas a graça que excede todo o entendimento, a graça que nos salvou mediante a nossa fé, não veio de vós, e como não veio por nós. E como nós podemos sequer achar em algum momento que por nós mesmos ou por qualquer outra coisa a gente pudesse ser merecedor do céu? É impossível a gente achar que nós somos merecedores do céu por nós mesmos. É impossível achar que nós somos merecedores da glória por nós mesmos. Não. Somente estamos aqui hoje. Somente nós vivemos minimamente, dignamente, porque foi pelo sangue do Cordeiro que foi esmagado numa cruz e morreu por nós. Somente por isso. E somente por causa disso. Não veio de nós. Não foi por nós mesmos. Nós não temos participação nenhuma na glória. Nenhuma. Porque somente pela misericórdia do Senhor nós somos salvos. A fé por si mesma, a fé que é somente dita, a fé que somente é falada do lado para fora, que somente fala eu creio, mas que não frutifica, é morta. A fé que vem de um coração morto só vai dar frutos mortos, ou não vai dar fruto nenhum. Só vai poder ter fruto nenhum, não vai gerar nada. Nada. Porém, a fé que é viva, a fé que vem centralizada no Cristo vivo, ela só gera frutos vivos. E os frutos que nós fazemos hoje são provenientes de um coração que foi limpo pelo sangue do Cordeiro. Então é isso que Tiago está deixando óbvio. Nós não temos participação nenhuma na bondade que existe hoje, porque tudo provém de Deus e tudo é para a honra e para a glória dele. E a luz que habita em nós hoje não é para a nossa glória, é para a glória dele também. Mas se fosse por nós, se dependesse de nós, nós estaríamos completamente perdidos. Nós somos, por natureza, uma fábrica de pecados. Nós somos uma oficina de maldade. E mesmo quando a gente tenta fazer alguma coisa boa por conta própria, ainda assim se mistura orgulho, se mistura vaidade. Eu vou fazer uma coisa boa, mas eu penso, isso vai ser bom para mim, vai ser bom para minha imagem. Então, mesmo quando a gente tenta fazer uma coisa boa, a gente mistura o pecado junto, porque ele está enraizado em nós. Está preso na gente. Se mistura orgulho, se mistura vaidade, se mistura o ego. E é por isso que João Calvino uma vez disse: Senhor, tudo o que há de bom em mim vem de Deus, que vive em mim. E tudo o que há de mal sou apenas eu mesmo. Se existe alguma coisa má em você, é apenas você mesmo. E se existe alguma coisa ruim em você, é você mesmo. Mas se existe uma coisa boa, é para a honra e para a glória de Deus, que morreu e ressuscitou por nós. Que essa também seja a nossa confissão humilde, cheia de temor e de gratidão. Que o nosso coração diga: Senhor, se existe alguma coisa boa em mim, se eu faço qualquer coisa boa, minimamente que ela seja, é reflexo do Senhor. É reflexo do Senhor, porque a luz que habita em mim não fui eu mesmo que criei. Porque eu só consigo criar coisa ruim, eu só consigo criar maldade. Mas se existe uma luz em mim, que nós possamos falar, essa luz vem de Cristo, essa luz é Cristo, e Cristo vive em mim, essa luz que vive em mim é Cristo, aponta para Ele. Não fui eu, eu não tenho participação nenhuma. Mas se eu faço uma coisa boa hoje, é por causa de Cristo. É por causa de Cristo que morreu na cruz por nós. E antes de Tiago encerrar a primeira divisão do texto, antes de Tiago encerrar, ele vai deixar um exemplo prático. Ele vai deixar um exemplo prático do nosso próprio legalismo, mostrando como muitas vezes a gente deixa que esse espírito legalista entre na igreja. E pior ainda, entre no nosso coração. Talvez, depois de ouvir tudo isso que a gente ouviu aqui hoje, uma música infantil passou na minha cabeça. Acho que os irmãos mais sábios vão lembrar dessa música. E depois tentaram até arrumar essa letra, a letra da música, deixando um pedacinho ou outro, mas a música diz mais ou menos assim: caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não me impeça eu ir. Caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, eu peço eu ir.
E olha por trás disso. Eu estou indo para o céu. Caminhando, eu vou para o céu. E eu digo mesmo, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Se você não vai, porque você precisa de Jesus, o problema é seu. Não me atrapalhe. Caminhando, eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça eu ir. Não atrapalhe a minha jornada. É aquela mentalidade de que eu vou seguir em frente, de que eu vou continuar andando, que Deus vai abrir o mar, que Deus vai quebrar a porta da prisão. É essa mentalidade de que Deus vai abrir o caminho, e que se não abrir o caminho, eu passo por cima mesmo. Afinal, eu oro com tanta autoridade, Jesus é tão amigo meu, que o mundo inteiro deve conspirar ao meu favor. É essa mentalidade de que o mundo inteiro tem que se voltar à minha vontade, e eu não preciso mover um dedo. As coisas simplesmente acontecem para mim. Às vezes a gente é tão arrogante que a gente ora desse jeito. A gente ora falando para Deus, eu quero que aconteça isso. E isso vai acontecer, porque eu creio em mim. Só falta a gente falar desse jeito na nossa oração. E é essa a mentalidade. Pode até soar engraçado, mas no fundo é o retrato exato de um coração tomado pelo legalismo. O legalismo, ele vai abrir as portas para uma autossuficiência também, de qualquer forma. Para um momento em que você vai olhar para Deus e vai falar, eu não preciso de você. Porque eu sou tão poderoso, sou tão iminente no meu modo de agir, que eu não preciso mais do Senhor. Por isso que Tiago aqui ele vai colocar o legalismo no começo. Sou engraçado, mas é o retrato do coração tomado pelo legalismo. E mais uma vez, eu pergunto, a que grupo você pertence? Você é legalista? A ponto de falar, o Senhor vai fazer a minha vontade, porque eu creio, porque eu oro, porque eu vou na igreja todo domingo, mas a sua fé continua morta, sem obras? Então, do versículo 18 até o versículo 19, Tiago vai mostrar para a gente o segundo retrato. O evangelho sem cruz. A graça barata. E Tiago, ele apresentou para a gente o coração legalista. Ele pintou todo o quadro para a gente do legalismo. Mostrou aquele coração cheio de boca, mas vazio de atitude. Mostrou um coração que transborda a fé e derrama as palavras bonitas, orações elaboradas, aquela oração exageradamente elaborada. E Tiago, mais uma vez, ele cria um cenário para a gente que pode ser o que tem acontecido no coração das pessoas nesse momento. E Tiago, como um bom contador de histórias, pode dizer assim que ele vai criar um cenário hipotético no versículo 18 e 19 para ajudar na compreensão do texto. Ele vai dizer o seguinte, e vamos ver se isso não acontece muito ao nosso redor. Versículo 18. Mas alguém vai dizer, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me, daí Tiago responde, mostre-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Crer que Deus é um só fazes bem, pois até mesmo os demônios também creem e estremecem. Tiago fala que após ele mostrar o contraste do legalista, consciente que nós somos, às vezes, que não somente termos a fé e também termos as obras, ele vai criar novamente um cenário hipotético. Ele pintou o legalista, ele vai pintar mais um agora. Ele falou, aqui o legalista é aquele cara chato, mala sem alça, que Deus abençoa, vai com fé, já deu certo, eu declaro, eu proclamo. E daí esse cara se encontra com outro indivíduo. Então Tiago está mostrando isso no versículo 18. Alguém vai dizer, e é esse cara que vai dizer, o legalista. E agora, a pessoa a quem o legalista conversa é uma figura interessante. Porque se a gente for parar para imaginar, ele é um indivíduo agradável. Porque ele representa o que eu creio ser a maioria, a vasta maioria das pessoas do mundo afora. Tiago agora ele está retratando o que é a maioria do mundo, o que a maioria das pessoas crê em volta. Enquanto eu estava estudando o texto, eu imaginei muito, que é assim como o Tiago ele mostra pra gente, ele instiga a gente a imaginar o texto enquanto ele está escrevendo, como seriam as aparências dos personagens do sermão dessa noite. Então, vamos ver se a gente prestou atenção na aula de português, na aula de interpretação de texto. Tiago, ele é o que da nossa história? Enquanto ele conta os fatos, ele é o narrador. Exatamente. Ele é o narrador. E ele apresenta o legalista no versículo 14 até o versículo 18. E o legalista, que já foi muito dito aqui, ele seria, vamos dizer que seria o irmãozinho.
Aquele que está sempre na primeira fila da igreja, aquele que está sempre presente, aquele que só vê o pastor mudando um pouco o tom de voz que ele já diz, glória a Deus, aleluia, amém. E mais glória, muita gritaria e pouca glória vivida mesmo, pouca glória de Deus vivida na vida dele. Deus abençoe você, mas ele só, porque eu não vou mover uma palha para ser bênção na sua vida. Então esse é o retrato que Tiago está pintando. É a pessoa que fala assim, Deus abençoe sua vida. Mas eu não vou mexer, mas ele abençoe, porque eu não vou mexer um dedo para ser bênção na sua vida. Então, enquanto a gente tem o nosso legalistinha ali, legalistinha bonitinho, com a Bíblia debaixo do braço, e a roupa mais chique que ele pode ter, aparece uma nova figura. E ela vem na minha cabeça, ela é meio transmorfa, não tem uma forma muito definida. E a gente vai entender o porquê. O que Tiago vai falar sobre essa personagem nova no nosso sermão? Ele fala que essa pessoa ouve o legalista aos berros. Esse nosso segundo personagem, ele está ouvindo o legalista gritando, soltando as suas glórias, e ele chega até o legalista que fica falando, legalista, você tem fé, mas eu tenho obras. É isso que ele fala no versículo 18, mas você tem fé e eu tenho obras. E ele prossegue dizendo, esse nosso segundo personagem, mostre a sua fé sem obras e eu mostrarei o quê? As minhas obras? É isso que Tiago diz pra gente? Mostrem minha fé sem obras e eu mostrarei as minhas obras? Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que ele diz, mostre-me a sua fé morta. Mostre-me a fé que você diz ter, ser um corpo que anda e fala, mas na verdade está podre. E eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Versículo 18. Mas alguém vai dizer, tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me então a sua fé sem obras. E eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. O mais interessante aqui é que Tiago ele pode estar se referindo a si mesmo como confrontador da situação. Tiago, ele pode ser esse alguém, ele pode ser no texto esse alguém que dirá. E ele está se levantando contra o legalista. Ele está se levantando contra aquele que diz ter fé, porém não tem obra alguma. E esse adversário, esse opositor de Tiago, às vezes ele pode estar mais próximo de você do que você imagina. Porque como a gente construiu essa figura com duas hipóteses, sendo o que muito fala e pouco faz, e um exemplo claro disso é o exemplo que Jesus contou do publicano e do fariseu, e o fariseu orava em alta voz, proclamava, e a segunda hipótese, que pode ser aquele cidadão que vai dizer que alcançará a misericórdia por si só. Então nós temos dois personagens, contando com o Tiago 3, o narrador. Nós temos o legalista, que muito fala e pouco faz, e nós temos aquele que muito faz e não acredita. A pessoa que fala que vai alcançar a justificação por causa do mérito dela própria, pelo quão ela é bonzinha. Eu não tenho fé, porém eu tenho as obras. Eu sou bonzinho, eu ajudo o próximo. Eu amo ele como eu amo a mim mesmo. Mas Jesus para mim não vale de nada. É isso que esses são os personagens que o Tiago está mostrando. E qual a diferença de um do outro? Qual a diferença do legalista e do autossuficiente? Ou melhor, qual que é a semelhança entre eles? A semelhança entre eles é que a fé de ambos está morta. Porque um carrega um cadáver consigo mesmo. Aquele que diz ter fé, ele carrega a fé consigo mesmo, a fé morta, ele carrega essa luz apagada, enquanto o outro já abandonou a luz faz tempo. A única diferença é que um fala que carrega a luz, o outro já nem acredita na luz, não acredita que a luz existe. Então essa é a semelhança entre os dois. O autossuficiente e o legalista, os dois estão mortos por dentro. Os dois nunca tiveram fé. Um fala que tem fé, mas não tem nada, o outro não fala que não tem fé e ele não tem mesmo. Ambos estão mortos. Ambos precisam de vida. Ambos não conheceram a verdade que é Jesus. Porém, ambos acreditam em alguma coisa. Mesmo aquele que diz que pelas obras será justificado. Ele acredita que as próprias obras dele vai justificar ele mesmo. Porque de que adianta uma pessoa fazer boas obras, sendo que ela não valerá de nada? E Tiago aqui, quando ele confronta a nossa crença em Deus, a resposta natural para essa confrontação, para essa ponta de espada onde Tiago está apontando para a gente, após ele falar aqui para hoje, que nós muito falamos e pouco fazemos, a resposta vem naturalmente. Ou seja, Tiago aqui ele perguntou o tempo todo, cadê suas obras? Cadê suas obras? Cadê suas obras? Se você fala que tem obras, então cadê suas obras? Você acredita em Deus de verdade? Então a resposta aparece pronta no versículo 19. Tiago pergunta, crês que Deus é um só?
E daí a gente responde: eu creio em Deus. É a resposta natural à pergunta de Tiago. Tiago está apontando a espada para a gente e pergunta: você crê? Você crê? Você crê? E a gente fala: eu me rendo, eu me rendo. Eu creio em Deus. E daí Tiago vai responder: você quer que Deus é um só? Parabéns. Parabéns por acreditar em Deus. Até mesmo os demônios creem. E o demônio, ele é muito ortodoxo. Ele é muito, talvez, conhecedor da soberania de Deus do que nós. Porque, vamos relembrar um pouco da pregação de Lucas, que o pastor tem feito no Evangelho de Lucas. Quando Jesus perguntou: quem diz ser o Filho do Homem? Quem diz ser o Filho do Homem? E depois, Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E a gente tem umas respostas curiosas das pessoas. Alguns disseram: você é João Batista ressurreto. Você é Elias que voltou. Você é algum dos profetas. Ai, mas que grande coisa. Depois disso, Pedro acertou. E o que Jesus diz em seguida que Pedro aparentemente acerta a resposta? Não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Mais uma vez, mostrando pra gente que Tiago acertou essa pergunta por quê? Não por ele mesmo, mas porque Deus revelou essa resposta para ele. Não é mérito seu, é Deus que te mostrou isso. Agora, a gente tem essas respostas erradas que as pessoas deram. Mas Jesus, em alguns casos, quando ele se encontrou com os demônios, as afirmações foram sinceras. A primeira afirmação que a gente pode identificar é o demoniado na sinagoga de Cafarnaum, em Lucas 4. Que o demônio diz: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o santo de Deus. A diferença da resposta que nós damos e que o diabo dá. Outro caso é o endemoniado do Gadareno, em Marcos 5, que os demônios disseram: que eu tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Rogamos-te que não nos mandes para o abismo. Os demônios são muito mais certeiros nas respostas. As respostas são muito mais incisivas. E às vezes, quando perguntam pra gente: tá, mas quem que é Jesus que você acredita? Às vezes a gente enrola, e a gente não fala o certo. E se você fala o certo, igual o Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Não foi a gente, mas foi Deus que revelou para nós. Não falta crença em um único Deus ao diabo e os seus demônios. Não falta crença. Eles também creem, mas nem por isso eles são salvos. A fé que Tiago está mostrando para a gente não é uma fé de palavras vazias, não é uma fé de teoria. É a fé que um demônio jamais vai ter. É a fé viva. É a fé que pulsa, que respira, que se manifesta em cada atitude do nosso dia. É a fé que o demônio nunca vai ter. A fé de que Jesus é o Filho de Deus e que por isso eu tenho que ter boas obras. É impossível que a fé verdadeira não transborde na ponta dos nossos dedos. É impossível que a fé viva não apareça na forma como você trata o ímpio com misericórdia, por exemplo. É impossível que a fé viva não se traduza em obediência, em quebrantamento, em santidade, em obras que glorificam a quê? Que glorificam a nós mesmos? Não. As obras que vão glorificar o nome do Senhor. É impossível não traduzir. É uma resposta óbvia. A nossa fé não é uma árvore seca, apodrecida e sem frutos, mas é uma árvore viva. Ela é cheia e que a cada dia, a cada estação, ela mostra a sua vitalidade através dos seus frutos. É essa fé que vive em nós, que é a fé que frutifica. Mas se a sua fé não pode ser vista nas suas atitudes, então a sua fé está morta. Se as suas atitudes não revelam a Cristo, a sua fé está morta. Fale o quanto você quiser que você é cristão, porém se o mundo não vê a luz que você carrega, que você diz carregar pelo menos, então você está na escuridão. Se o mundo não vê o fruto da semente que você diz ter brotado em você, a árvore está morta e logo será cortada e usada como lenha para o fogo. Nós somos incapazes de obedecer a Deus por nós mesmos. Porém, a fé verdadeira, ela nos torna obedientes à palavra. A gente pode dizer ter fé, porém a gente não obedece à palavra. E a fé verdadeira nos torna obedientes. A fé verdadeira nos torna obedientes a ponto de que nós frutificamos. Porque é isso que a palavra de Deus diz, para que nós frutifiquemos. Que nós não nos enganemos.
A fé que Tiago denuncia como morta é a fé que tenta viver sem a cruz de Cristo. É a graça barata. É a fé barata, é uma fé rasa, uma fé superficial. De que a fé que fala de Deus, mas não se rende a Deus. Que cita a palavra, mas não obedece à palavra. Se nós conhecemos a palavra verdadeiramente, e se nós falamos acreditar nisso, mas nós não vivemos isso, só vai servir de condenação para nós mesmos. Se nós chegarmos diante de Deus e falarmos, mas eu acreditei no Senhor, Deus vai olhar para a gente e vai falar assim, você não frutificou, você não acreditou de verdade, sua fé estava morta. Mas a fé verdadeira, a fé viva, é a fé que nasceu no Calvário. É aquela que olha para o madeiro e vê o Filho de Deus sangrando em nosso lugar. É a fé que transforma, é a fé que dá frutos, porque não é fé em nós mesmos. A fé que nós tanto estamos falando aqui não é fé em nós mesmos, não é fé na igreja, não é fé no pastor, não é fé numa outra pessoa, não é fé em nossos pais, não é fé em nós mesmos, não é fé em nossa religiosidade. É a fé no Cristo vivo que venceu a morte. Essa é a verdadeira fé. Se a sua fé está em qualquer outra coisa que não seja em Cristo, a sua fé está morta. Porque tudo vai passar, todas as coisas. Se a sua fé está em outra pessoa, essa pessoa um dia vai morrer. E aonde está a sua fé? Vai ser enterrada junto com essa pessoa? Mas se a sua fé está em Cristo, saiba que a sua fé ressuscitou. A sua fé ela morreu e ela ressuscitou. E um dia vai voltar para nos buscar. Essa é a verdadeira fonte da fé. A fé verdadeira ela não se apoia no eu sou bonzinho. A fé verdadeira ela não se apoia no eu faço boas obras. Nem no eu sou crente de carteirinha. A fé verdadeira, ela se apoia no está consumado. A fé verdadeira, ela se apoia no sangue do Cordeiro que nos lavou. A fé verdadeira, ela se apoia no sangue do Cordeiro que nos lavou, no Espírito Santo que nos regenera. E a fé verdadeira está no Pai que nos adotou como seus filhos. E é por isso que a fé viva, ela é impossível de se esconder. Não dá para apagar essa luz, porque ela é Cristo em nós. Cristo em nós que gera obediência. Cristo em nós que gera misericórdia. Cristo em nós que gera frutos. A fé morta, ela olha para si mesma. A fé morta, ela confia em si mesma. E se a sua fé está em si mesmo, saiba que um dia você vai morrer. E essa fé que você teve em si mesmo só vai servir para te condenar. Mas a fé viva, ela olha para a cruz. Ela se rende completamente em obediência. Então, eu pergunto essa noite, a sua fé está morta ou ela está viva? E a resposta está óbvia. Eu não sei como está minha fé. A sua fé tem gerado frutos? Você tem carregado um cadáver de religiosidade? Você tem carregado muitas palavras vazias? Ou você tem carregado palavras que refletem a glória de Deus? Você está carregando o cadáver inanimado de Jesus em seu coração? É isso que você acredita? Em Jesus morto? Você carrega no seu coração aquele que venceu a morte, aquele que estava morto e vive eternamente, um dia vai voltar para nos buscar. Se você diz crer em Jesus, mas você não vive isso, apenas diz por dizer, é melhor que assim como os demônios você estremeça. Porque é isso que ele fala no versículo 19. Se você apenas crê por crer, então creia, mas se estremeça, porque o juízo de Deus vai cair sobre você. Essa é a verdade. Se você diz acreditar no Cristo vivo, mas você vive o Cristo morto, saiba que você precisa encontrar com o Evangelho vivo. Se você carrega o Jesus morto em seu coração, saiba que você precisa conhecer de verdade o Jesus. Você precisa se encontrar de verdade com Ele. E você precisa saber que a fé é viva. A resposta não está perdida, vagando por aí. A resposta está diante da cruz. Se renda a Ele. Se entregue a Ele. Deixa que Cristo vivo seja a sua vida. Seja o fruto. Seja a sua fé. Porque fora da cruz toda fé é morta. Mas aos pés da cruz, a fé ela se torna viva para sempre. E a fé nunca vai se perder. Porque a cruz é o sinal eterno de que nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Então Tiago ele vai encerrar as comparações. Ele apresentou para a gente os 2 membros daqueles grupinhos e ele vai apresentar o terceiro, do versículo 20 até o versículo 22. Homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras de nosso pai Abraão que foi justificado quando ofereceu sobre o altar de seu filho Isaque? Vê que a fé cooperou com suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
Tiago, ele vai encerrar a comparação, as comparações. Ele vai encerrar essa equivalência entre fé e obras. E mais uma vez, com dois elementos textuais, que ele já usou. Sendo o primeiro, aquele que dá uma pisadinha, né? Aquele que humilha. Aquele pequeno puxão de orelha. E também com mais um cenário. Mas dessa vez não um cenário fruto da imaginação de Tiago, mas um cenário que aconteceu real. Onde nós vemos a fé cooperando com as obras juntas. E as obras aperfeiçoando a fé. Porque em primeiro ele puxa a nossa orelha, ele fala insensato, e em segundo ele mostra, essa é a fé verdadeira. Não vê que nosso pai Abraão, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaac. E curiosamente, a construção do texto ela não é casual. Tiago não escreveu casualmente as palavras por improviso. Tiago ele constrói todo o texto na ideia de um debate. E os debates naquela época, na época de Jesus, eram bem intensos. É o que a gente vê em Mateus 23, por exemplo, quando Jesus diz, insensatos e cegos. Nós vemos que Tiago aqui, ele está fundamentando o seu argumento como alguém que após exemplificar tão bem o nosso excesso de crendice, ele fundamenta o seu argumento como alguém que depois de matar o defunto, velar o corpo, enterrar, colocar a lápide, ele ainda por cima diz, ó homem insensato, você realmente acha, realmente tem certeza de que a fé sem obras é inútil? Ele já mostrou tanto, e ele ainda vai cravar, homem insensato. E insensatez aqui é no sentido de defeituoso, de corrompido. Você não quer ser convencido de que a fé sem obras ela é inútil? Tiago ele não está contrastando como se fossem dois métodos de salvação. Tiago não está falando que existe a salvação pela fé e a salvação pela obra. Não é um versus para deixar os cristãos divididos em dois lados. Eu acredito que eu sou salvo pela fé e ele briga com o outro que acredita que é salvo pela obra. Não é um multipartidarismo teológico. A gente já faz isso normalmente com outros temas, né? Quando a gente fala de livre-arbítrio, por exemplo. Não é para fazer divisão. Não é isso que Tiago está fazendo. Em vez disso, Tiago ele vai contrastar, e ele contrastou durante toda a exposição dois tipos de fé. Somente isso. A fé que é viva, a fé que salva, e a fé morta que não salva. E é isso que Tiago se refere ao dizer que a fé sem obras é inútil. Porque ela é a fé morta. É a fé estagnada, é a fé inchada, que não mostra vida e movimento. A fé sem obras é inútil, porque ela somente relata um coração morto, um coração sem Cristo. Então Tiago ele vai construir o texto de uma maneira que é impossível de falar que a gente é o contrário, que a gente é salvo pela obra. E Tiago ele vai dizer, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaac? No versículo 22, você vê que a sua fé, a fé de quem? A fé de Abraão, cooperou com as suas obras, e através das suas obras, a sua fé foi aperfeiçoada. É através da fé de Abraão que a obra foi aperfeiçoada? É isso que o texto diz? Que Abraão, um homem de muita fé, por causa dessa fé, a obra dele foi aperfeiçoada? Não, irmãos. Nós vemos um caminhar unido das duas coisas. Tiago dizer que Abraão foi justificado pelas obras não vai contradizer o que Paulo diz. Abraão, foi justificado por Deus pela graça e somente pela fé. Tiago já enfatizou antes que a salvação é uma oferta graciosa. Mas a construção textual aqui quer dizer o quê? Que a nossa obediência, que as nossas obras vêm através da fé. Abraão teve a sua fé aperfeiçoada pelas obras, e a fé de Deus proveria o cordeiro para o sacrifício. E a sua obra aperfeiçoou a fé, que após passar por essa provação, Deus jamais deixaria de prover o cordeiro. Essa é a fé de Abraão, que Deus jamais deixaria de prover o cordeiro. E qual a nossa desculpa? Qual a nossa desculpa para não termos obras? Qual a nossa desculpa? A nossa desculpa é a falta de um cordeiro? A nossa desculpa é, Senhor, eu não vou sacrificar o meu filho porque eu não estou vendo o cordeiro. É a nossa desculpa que Deus não proveu o cordeiro? Irmão, dizer que a nossa fé, somente ela, é o ápice, ela é o maior de todos os exemplos de santidade, é o mesmo dizer que eu sou o maior atleta de todos estando sentado no sofá. O cordeiro já foi providenciado. O cordeiro já foi morto. Deus já proveu o cordeiro. O cordeiro já pagou pelos nossos pecados. E a gente realmente não vai fazer nada. A gente realmente vai ficar calado. O cordeiro já foi
providenciado. E Tiago, ele vai encerrar com um ponto final bem colocado. É essa a mensagem que nós temos que levar, de que a fé coopera com as obras. E através das obras, a fé ela é aperfeiçoada. Irmãos, após isso tudo, que nós nos lembremos do hino 396 do cantor cristão. Cegueira e vista. Quão cego eu andei, perdido eu vaguei, longe do meu Salvador. Que essa não seja apenas uma lembrança, mas que ela seja a nossa oração diária. O clamor constante das nossas almas. Porque nós éramos cegos. Cegos espiritualmente, incapazes de ver a verdade, incapazes de enxergar a luz. Nós andávamos longe. Nós andávamos muito longe do nosso Senhor. Nós estávamos perdidos, estávamos caminhando em trevas, sem esperança e sem direção. Mas da glória dos céus, de lá, resplandecente, desceu o Cordeiro. Ele não apenas olhou para nós. Deus não apenas enviou o Cordeiro para que ele olhasse para nós. Ele veio até nós. Ele veio até nós. O Cordeiro alcançou a gente aqui. O Cordeiro que veio lá em Jerusalém há tantos anos atrás está aqui hoje. E ele está aqui presente hoje. Porque nós estamos unidos aqui e ele está presente aqui hoje. O Cordeiro Santo, puro, o justo, que ele se aproximou dos impuros e dos injustos, dos pecadores. Para quê? Para ser morto, para ser esmagado, para ser moído em nosso lugar. A luz que Deus nos enviou veio até nós e veio até nós para nos confrontar, para que essa luz nos cegasse. E tudo isso, irmãos, não porque havia mérito em nós. Ele não desceu porque nós éramos bonzinhos e Deus decidiu mandar o Cordeiro. Não, não é mérito nosso. Não porque nós tomamos uma decisão sábia. Não porque um é melhor do que o outro. Mas sim porque nós estávamos mortos. Incapazes de estender a mão para a vida. E foi Ele que veio até nós. Foi Ele que abriu os nossos olhos. Assim como a música diz. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Foi Ele quem rasgou o véu da escuridão. Foi Ele que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E quando por um instante sequer a gente pense que eu sou melhor do que alguém, de que a gente pense que uns são os melhores do que os outros, que o Espírito Santo faça a gente lembrar que foi na cruz. Foi na cruz que o meu pecado foi castigado em Jesus. Foi na cruz, naquele madeiro, onde um dia eu vi o meu pecado sendo castigado em Jesus. E não o pecado de outra pessoa. Por causa do pecado dele, Jesus morreu na cruz, mas foi por causa do meu pecado. O meu pecado matou o Cordeiro perfeito que Deus providenciou. O Cordeiro que o Senhor providenciou para mim. Eu que sou indigno. Para que um dia esse sacrifício aperfeiçoasse minha fé. Para que um dia eu falasse, eu acredito nesse sacrifício. E eu quero que você também acredite. Que essa luz te alcance. O Senhor providenciou o Cordeiro. E esse Cordeiro, ele conduz a gente à obediência. Ele conduz a gente a seguir os passos dele. E os passos dele estão todos aqui. E a gente se nega ainda a abrir a Bíblia e meditar nela e viver e frutificar o que ela fala. A gente se nega e os passos dele estão todos aqui. Não foi distante, não é uma coisa que aconteceu em outro planeta, ou um relato que uma pessoa conta, aconteceu e está tudo aqui. E a gente fecha os olhos para isso. Foi na cruz, onde eu contemplei a justiça de Deus e a graça do Salvador. Foi ali pela fé que os olhos da minha alma se abriram. E pela primeira vez, quando o Senhor, pela fé, abriu os nossos olhos, a gente enxergou a luz verdadeira. Talvez a nossa fé, você esteja olhando para uma luz falsa. Você nunca tenha enxergado luz de verdade. Mas Cristo hoje te chama a olhar a luz verdadeira. Deus fala para você, abra os olhos. Olha a luz verdadeira é Cristo. E Ele está te chamando hoje para você seguir Ele, para você frutificar, para você ser obediente ao Cordeiro. A gente foi comprado pelo sangue, a gente foi justificado. E agora, assim como o hino diz, agora eu me alegro em sua luz. Eu me alegro na sua presença, eu me alegro nessa luz que está dentro de mim. Mas não termina aí. Agora que os nossos olhos foram abertos, cabe a nós obedecermos. Cabe a nós frutificarmos essa fé. A fé que crê que o Cordeiro foi providenciado. A fé que crê num Deus que provê. Não no Deus que nos abandonou, mas num Deus que provê.
que foi morto, o cordeiro que foi morto, foi entregue. Mas também a fé que crê que o cordeiro voltará. A nossa fé também é viva por causa disso. Porque a gente crê que o cordeiro foi morto, que o cordeiro foi esmagado por causa da gente. E que ele vai voltar. Deus vai providenciar o cordeiro. E ele providenciou já e ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E até lá, irmãos, até esse dia que a gente clama todo dia, Senhor, volta para nos buscar, que a gente caminhe pela fé. Pela fé a gente proclame, que pela fé a gente abra a boca para que todas as pessoas vejam essa luz que um dia brilhou sobre nós. Para que um dia todas as pessoas olhem para o Cordeiro. É por isso que a gente tem a fé. Que as pessoas encontrem nele a esperança viva, a esperança eterna, a luz eterna, que nunca vai se apagar. A nossa fé está viva. A nossa fé ela não vai morrer, porque a nossa fé está firmada no Cordeiro. A nossa fé está firmada no Cordeiro que vive e reina para todo sempre. Essa fé ela vai frutificar. Essa fé ela tem que frutificar em nossos corações, através das nossas obras, para que o mundo veja e glorifique ao Pai que está nos céus, porque toda a glória tem que ser dada a Ele. O Cordeiro foi morto por causa dele. Nós somos obedientes por glória dele. Nós pregamos o Evangelho para a glória dele. E se nós fazemos alguma coisa de bom, é para a glória dele. Essa é a ideia central. É isso que Deus quer dizer para nós hoje à noite. Não basta dizer que tem fé. É preciso viver a fé. A fé que não transforma, não salva. A fé que não transforma, não salva. A fé que ela é viva, ela é frutifica. A fé, ela transforma. E se você fala assim, eu não fui transformado, eu não vejo mudança na minha vida. Pare e pense, realmente, teve mudança na minha vida desde o dia que você falou, eu acredito em Jesus. Houve alguma mudança na sua vida? Se não houve mudança, eu convido você a fechar os olhos e orar e se entregar ao Senhor nesse momento. Se entregar. Senhor, pela fé, abra os meus olhos. Que eu possa glorificá-lo e que a minha fé possa frutificar no Senhor. Porque é do Senhor que provê toda a fé. O Senhor é fonte de luz em minha vida e eu quero que as pessoas ao meu redor encontrem essa luz. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. Senhor, que o Senhor nos alcance, Pai. Que a luz que nós falamos, que nós dizemos carregar, não seja uma luz fraca, não seja uma luz apagada. Porque se ela for fraca, ela está morta. Senhor, que essa luz que há em nós, porque o Senhor colocou em nós, brilhe a todo momento. E que nós possamos cantar agora. Quão cego eu andei, perdido eu vaguei, longe do meu Salvador. Mas da glória verteu para salvar um tão pobre pecador, Pai. Se tem alguma pessoa aqui hoje que não teve certeza ainda do encontro com o Senhor, Pai, que essa pessoa se volte ao Senhor, Pai. Que essa pessoa se encontre com o Senhor. Que essa pessoa se aproxime do Senhor e que nós frutifiquemos a palavra, Pai. É isso que eu oro, que eu peço. Nos ajuda a dar frutos, Pai. Nos ajuda a iluminar. Porque se nós não iluminarmos, se nós não frutificarmos, nós não temos fé e a nossa fé está morta, Pai. É isso que eu oro, esse é o meu clamor, esse é o meu clamor para a igreja hoje, esse é o meu clamor para o meu coração, Pai. Me ajuda. Me ajuda a falar, a resplandecer a Tua glória, Pai. Porque eu só sou uma ferramenta. Eu só sou uma ferramenta para espalhar a Sua glória, Pai. E é isso que eu tenho que fazer todos os dias da minha vida. Glorificar o Senhor. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, que eu faça para a glória do Senhor, Pai. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Agora eu convido os irmãos para que a gente se coloque de pé e que a gente cante essa música, que a gente cante esse hino e que a gente faça desse hino a nossa oração todos os dias. Que a gente faça isso a nossa vida todos os dias. Que nós éramos cegos e nós hoje enxergamos. E que nós cantemos com alegria isso, porque essa é a verdade. Essa é a verdade do Evangelho que nos alcançou e que pagou os nossos pecados. Cante com alegria. Cante com alegria, porque o Senhor vive e Ele vai voltar para nos buscar.
e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, deu a glória, me alegre em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par, que do céu precioso Jesus. Até tudo me fez compreender e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou meu ser, conhecer esse tão grande amor que levou meu Jesus a pela cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém. Que o Senhor seja louvado. Eu louvo a Deus pela vida desses jovens. Eles nos conduziram hoje a prestarmos um belo culto ao Senhor, de todo o coração. Eu queria terminar o culto, eu comecei falando sobre isso, que nós estamos, mês de agosto é o mês do jovem batista, né? Jovem do adolescente batista. Eu queria convidar a todos os jovens que estão aí, todos, jovens, adolescentes que estão aí, vem aqui à frente, eu queria orar por vocês. Então, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Vem cá, Renatinho, Ana. Cadê a Isa? A Isa desceu lá com a mãe.
Vem cá, Lívia, Paulo. João não, João já não está tão jovem, fica aí. Vem aqui na frente. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Se deixem usar por Deus. E Deus tem muito a fazer por intermédio de vocês. Queria chamar um jovem para vir aqui à frente. Um jovem há mais tempo. Pastor Ananias, vem aqui. Para orar por eles. É um jovem há mais tempo, né, pastor? Pastor Ananias vai orar por vocês. Eu quero, antes de orar, agradecer a música, foi muito linda. Agradecer também a mensagem. Obrigado, irmão, por confortar o nosso coração com a palavra e confrontar também, né? Que essa palavra possa penetrar em nossas vidas e nós possamos ser machucados por ela. E através dela nós sermos curados também. Só um pouquinho. Ficou um para trás ali, o irmão do Jefferson, eu esqueci seu nome. Vem aqui, quero orar por você também. Não foge não, rapaz. Eu estou esquecendo de mais algum. Tá fugindo da raia, né? Como você chama de Deus? No meio. O irmão do Jefferson, o irmão do Jefferson. O Jefferson ele me está trazendo um irmão. Que benção, maravilha. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus poderoso, um Deus que pode transformar vidas, um Deus que pode olhar para nós, meros pecadores, e nos ajudar a crescer espiritualmente falando, e nos tornar uma ferramenta em suas mãos. Assim como fez comigo, fez com o pastor Marcos, com outras pessoas aqui, nós olhamos para esses jovens tão fortes, tão sadios, que o Senhor possa usá-los grandemente na sua obra, Deus. O Senhor possa transformá-los, eles possam ser lapidados cada dia mais, para que eles sejam transformados, para que eles possam levar a Tua palavra aonde nós ainda não podemos ir. Eu sei que a nossa carreira está se findando, mas outros precisam se levantar para continuar o legado, para continuar a obra que o Senhor nos confiou e confiou a nós também. Por isso, Deus, nesta noite, sara cada um desses jovens, trabalha nesses corações, ajuda-os a crescer para a glória do Senhor, os conduz na Tua verdade, na Tua palavra, que eles possam, Deus, cada dia mais ser confrontados com a Tua palavra, que o Senhor possa colocar no coração deles o desejo de servir o Senhor com alegria e fazer como fazem de melhor, uns cantando, outros pregando, mostrando a sua luz brilhar cada dia. Que essa luz possa cada dia mais ser irradiante, ó Pai, e alcançar lugares mais longe. E que essa luz possa penetrar exatamente como a espada de dois gumes, que possa penetrar nos corações, dividindo, Pai, alma e espírito, que possa transformar, Deus. É o nosso pedido nessa noite, que o Senhor use esses jovens, como sempre tem usado, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós terminarmos, eu deixei um aviso para o final. Eu queria convocar os irmãos para o dia 13 de setembro. É para os membros da igreja esse aviso. A gente vai ter a nossa reunião administrativa, a assembleia. Então, todos os membros da igreja estão convocados para estarem aqui no dia 13 de setembro, às 16 horas. Vai ser num sábado, às 4 horas da tarde. Então, mas o culto é à noite. A gente vai fazer à tarde. À tarde. No sábado. Tá bom? Aí nós vamos juntos daqui, todo mundo, depois da assembleia. É bom que daí todo mundo dá carona para todo mundo. A gente vai junto para lá. Tá bem? 13 de setembro, 16 horas. Amém? Feche seus olhos. Irmãos, eu quero agradecer os irmãos que foram no aniversário ontem, foi uma bênção. E eu sei que enfrentaram dificuldades para chegar até lá, a rodovia interditada, passaram por lugares diferentes, mas chegaram. E eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco lá, pastor Marco,
e toda a sua família, também toda a sua igreja. Muito obrigado por estar conosco lá. Deus abençoe cada um. Obrigado, pastor Ananias. Obrigado a cada um dos irmãos, os irmãos que vieram. O Luca, que veio pela primeira vez. Muito feliz de receber você aqui com a gente. E cada um dos nossos jovens aqui, louvem ao Senhor com entusiasmo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos filhos do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, boa semana. Tem um chazinho ali atrás e um café. Não vá embora, tome um chazinho, um café. Converse bastante, abracem uns aos outros. Deus abençoe. Jesus Cristo mudou meu viver. Vou cantar mais uma ainda. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Oh, Jesus Cristo mudou meu viver. Acho que a gente estava nervoso. Pô, mano. Vamos cantar então? Vamos cantar então. Vamos direto animadinho. Vai. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Diferente hoje é o meu coração. Diferente.